Olá pessoal, boa tarde. É, Vou fazer um vídeo aqui rapidinho, só para trazer para vocês algumas informações que a Corregedoria mais uma vez está nos cobrando com relação ao lançamento das liquidações, certo? Então assim, recebi hoje um e-mail da Corregedoria com alguns processos que, mesmo após alguns procedimentos que nós fizemos para adequação aos lançamentos da gestão e tudo mais, mesmo assim a gente ainda está fazendo alguns procedimentos errados que continuam gerando inconsistências e que precisamos estar sempre corrigindo. Então, assim, para evitar que a gente tenha que ficar corrigindo isso aí constantemente, né? Então, eu vou passar algumas informações assim bem rápidas, básicas, para que a gente aprenda a fazer os lançamentos corretos e evite esse tipo de correção futura, né? Essa reiteração de procedimentos, tá bom? Primeiro passo, a primeira informação que eu acho mais importante a dar são os casos de liquidação, certo? Eu vi aqui um processo que eles nos mandaram hoje, cadê? Deixa eu achar aqui. Um processo de liquidação que, eu vou pegar para vocês aqui. Esse 921-37-2016, certo? O que acontece é o seguinte, para início de conversa, deixa eu fazer aqui minha imagem, para início de conversa, eu queria informar aqui, todo processo que está em uma fase processual, ele só pode passar para outra fase, certo? Se houver o encerramento da fase anterior. Então, processo na fase de conhecimento, certo? Ele só passa para a fase de liquidação se tiver... O processo da fase de conhecimento só passa para a fase de liquidação se houver o trânsito julgado. Processo que está na fase de liquidação só passa para a fase de execução se houver a decisão homologatória de cálculo, que no caso no sistema aqui na movimentação aparece como homologada à liquidação, certo? E processo que esteja na fase de execução, a gente só pode arquivar se tiver aquela sentença de extinção da execução, que foi o procedimento que eu passei no vídeo anterior, certo? Então, assim, a informação mais importante que eu quero passar dessa vez é com relação aos procedimentos de liquidação. Eu tenho visto alguns processos que os cálculos, o processo ele passa para a fase seguinte, para a fase de execução, sem o encerramento da liquidação através da decisão de homologação, certo? Então, assim, é muito importante, reiterando, que haja a decisão de homologação de liquidação para encerrar a fase de liquidação e iniciar a fase de execução, certo? Esse processo aqui, 92137-2016, que nós vamos trabalhar agora, ele é uma situação típica dessa, certo? Se vocês observarem aqui, na movimentação dele, vocês vão ver que teve aqui iniciada a liquidação por cálculos, certo? E na sequência teve iniciada a execução trabalhista definitiva, certo? O que é que está errado aqui? Está errado porque iniciou a liquidação, mas não houve o encerramento da fase de liquidação, certo? Então é isso que eu estou dizendo. Toda fase tem que ter seu início e seu fim. O início da fase de liquidação está aqui, mas não houve o término da fase de liquidação. E isso gera inconsistência para as estatísticas e para a gestão como um todo, certo? Então, todo processo que tenha a liquidação iniciada, ela só pode ter a execução iniciada posteriormente se houver a decisão homologatória de cálculo, tá certo? Vamos ver esse caso aqui específico, certo? Pelo que eu estou vendo aqui, na verdade, teve um acordo, certo? Pelo que eu estou vendo aqui, certo? E aí o processo deveria seguir para execução, tá bom? Como iniciou a fase de liquidação, a gente precisaria iniciar a liquidação e encerrar a liquidação para depois iniciar a execução, ok? Então, como é que a gente faz a questão da liquidação dos cálculos? A decisão da homologação dos cálculos. A gente vem aqui, certo? Passa concluso ao juiz, ok? Concluso ao magistrado, ok? Damos uma decisão, ok? Geral e gravar e prosseguir, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, apenas para fins estatísticos eu criei um modelinho específico, que é esse aqui que eu vou utilizar, certo? Que eu já venho utilizando em diversos outros processos que a corregedoria já me enviou,
para solucionar esse tipo de inconsistência nas estatísticas, ok? Então, marcou aqui, tá aqui a decisão homologatória de cálculo. Agora, o mais importante, certo? É marcar a opção homologada à liquidação. É isso aqui, homologada à liquidação, que marca o encerramento da fase de liquidação, certo? Então, basicamente é isso que eu queria que vocês se atentassem, certo? Tudo bem, quem vai fazer essas sentenças, essa decisão de homologação de liquidação é o assistente, são os assistentes do juiz, certo? Entretanto, eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós que manuseamos os processos, muitas vezes podemos fazer isso aqui que aconteceu nesse processo. Nós pegamos um processo, esses autos, e para iniciarmos a execução, nós fizemos um procedimento inadequado, que foi iniciar a liquidação e, na sequência, iniciar a execução. Entendeu? Então, essa é a informação que eu gostaria de deixar clara para vocês. Que vocês não podem passar um processo para a fase de execução sem antes verificar se houve a sentença, a decisão de homologação de cálculo, tá certo? Então, aqui, quando o doutor Bernardo assinar aquela decisão que nós fizemos agora, certo? Ele tem que analisar a decisão, ok? Quando o doutor Bernardo assinar essa decisão, nessa movimentação aqui vai aparecer homologada à liquidação, que é essa informação aqui que nós marcamos, ok? Somente então é que nós podemos iniciar a execução trabalhista. Antes disso, não devemos, ok? Senão vai gerar inconsistência no sistema e vai haver esse retrabalho que a corregedoria está sempre batendo na mesma tecla para que a gente fique adequando os procedimentos aos lançamentos corretos do PJE, tá certo? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, certo? Isso acontece, só um parênteses, inclusive, só complementando, isso aqui pode acontecer, essa questão de iniciar a liquidação por cálculos, quando a sentença, às vezes, ela é lançada e a pessoa que lançou a sentença esqueceu de marcar a opção lá, sentença líquida. Quando a pessoa que lança a sentença, no caso, eu acho que o juiz ou assistente, certo? Lançou lá a opção sentença líquida, ok. Aqui na tarefa, não vai aparecer sequer a opção iniciar liquidação, só aparece iniciar execução. Então, aí não há problema, certo? O problema maior ocorre quando a sentença sai líquida, isso é um fato que eu já constatei em outros processos, certo? A sentença saiu líquida, só que na hora de lançar a sentença, não foi marcada a opção sentença líquida. Então, o sistema PJL não adivinha, não tem como adivinhar que aquela sentença é líquida, certo? Embora que os cálculos estejam anexos à sentença, anexados à sentença, se não marcar a opção sentença líquida, não vai constar para o PJE que a sentença é líquida. E aí, lá nas tarefas, vai aparecer a opção iniciar liquidação, certo? E aí é onde dá o problema, porque às vezes o processo, a sentença saiu líquida, ok, transitou julgado, ok, citamos a empresa para pagar, ok, e ela não pagou. Aí, quando ela não paga, aí sim, vamos iniciar a execução. Entretanto, como não houve a marcação da opção sentença líquida lá no lançamento da sentença, aí a gente precisa fazer isso aqui, iniciar a liquidação para poder depois iniciar a execução. Porque o PJE, ele é passo a passo. Ele não permite, em regra, pular etapas. Então, um processo que está na fase de conhecimento, dificilmente você vai conseguir passar para a execução direto. Se não passar para a fase de liquidação, certo? Se a opção lá atrás não tiver sido marcada de sentença líquida. Ok? Então, basicamente, o que acontece? Nesses casos em que a sentença saiu líquida, mas por algum motivo não foi marcado a opção, não foi marcada a opção sentença líquida, e aqui nós precisarmos iniciar a execução e não aparecer imediatamente a opção iniciar a execução e aparecer somente iniciar a liquidação, certo? Nós vamos iniciar a liquidação, porque o PJE nos obriga a isso, ok? E depois vamos dar essa decisão de homologação de cálculos apenas para fins estatísticos, ok? E aí sim, depois que o Dr. Bernardo assinar a sentença, a decisão de homologação de cálculo, é que nós passamos o processo para frente para iniciar a execução, certo? Isso vai visar, visa a diminuir essas inconsistências no sistema, tá certo? E manter o processo com maior
a maior regularidade possível em relação à movimentação processual, e evitando que a gente tenha retrabalho, ficar voltando o processo, ficar relançando as informações e tudo mais, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro era essa questão da liquidação. Segundo ponto é com relação aos processos de execução, aqueles que a gente já fez, certo? Semana passada, eu passei um vídeo no vídeo anterior, com relação ao encerramento da execução. Eu vi alguns casos, recebi um e-mail hoje da corregedoria dizendo que alguns processos, certo, voltaram a acontecer aquele caso de arquivar o processo sem a devida sentença de extinção da execução, tá bom? Então, reiterando mais uma vez, queria deixar frisar que não se pode arquivar processo de execução, certo? Processo de execução, sem antes haver a necessária sentença de extinção da execução, tá bom? É um procedimento simples, a gente já viu isso antes, tá certo? Então, assim, vai arquivar um processo, ok. Verifique na movimentação se existiu aquela sentença, certo? De extinção da execução, que vai constar no caso aquela opção, aquela movimentação extinta, execução ou cumprimento de sentença, tá certo? Nós temos aqui um caso específico, um caso específico que foi enviado hoje para a gente, que seria este aqui. Vamos ver aqui rapidinho, somente para exemplificar. O 11538. Vamos pegar aqui o 11538. 11538. 087. Aqui eu já fiz a sentença dele, certo? Mas ele estava arquivado, certo? Sem que houvesse realmente o procedimento de extinção da execução, certo? Então, é isso que eu queria frisar para vocês. Ele teve a iniciar a execução trabalhista, estão vendo aqui? Iniciar a execução trabalhista. Então, quando inicia a execução trabalhista, é necessário que haja o encerramento do encerramento da execução, desculpa, certo? Olha aqui aquela informação que eu falei agora há pouco. Homologada a liquidação, certo? Homologada a liquidação, ela tem que surgir sempre que o processo estiver na fase de liquidação, entendeu? Então, é basicamente isso. Fase de conhecimento, o processo encerra com trânsito julgado. Fase de liquidação, o processo encerra com homologada a liquidação, ok? E processo em fase de execução se encerra com a sentença de extinção da execução, certo? E essa sentençazinha simples, que a gente já viu aqui na semana passada, e que vai gerar um lançamento lá na movimentação do processo, e foi extinta a execução com cumprimento de sentença, tá bom? Obrigado aí pela atenção, certo? Vamos aos poucos aí nos adequando, certo? Para que a gente tenha realmente essas informações sempre atualizadas e sempre corretas para evitar esse retrabalho, tá bom? No mais, assim, tenho visto que realmente o número de casos novos, pelo menos o que nos mandaram agora, foi muito pequeno, né? Eu creio que realmente a gente esteja entrando aí no ajuste necessário para que no futuro não venha nenhum caso novo para ser resolvido, certo? Mas aí eu queria realmente deixar só esses pontos aí principais bem fixados para vocês, para que a gente continue assim, fazendo os lançamentos corretos, certo? E no futuro a gente não tem que fazer retrabalho, tá bom? Então, basicamente seria isso. Muito obrigado aí pela atenção mais uma vez. Boa tarde e bom trabalho.